Após ter um dia difícil, Jiro está sendo questionado por uma voz de uma senhora se ele andou brigando novamente. Ele responde que sim, pois estavam tirando sarro de sua cara, chamando-o de aberração por ser capaz de se comunicar com os animais. A senhora questiona se ele não acha que ser diferente é uma coisa maravilhosa. Por quê? Responde Jiro. A voz era de Nashi, sua cachorra de estimação. Ela cita que ele é o único capaz de fazer isso. Ele não entende como isso pode ser bom. Nashi, por outro lado, diz que um dia ele vai entender, com toda certeza. Anos depois, já adolescente, ele está sendo confrontado por 3 delinquentes. Um deles pergunta se o Jiro sabe com quem ele está falando, e que seus senpais são os demônios que dominam tudo ali. Jiro coça o nariz e diz que não liga, e pergunta se o rapaz vai ficar se gabando pelos feitos dos outros, chamando ele de gorila com cara de batata. O cara fica extremamente irritado chamando o Jiro de canalha, perguntando se ele acha que vai se safar dessa. No momento em que ele vai acertar um soco, Jiro só desaparece, deixando apenas sua jaqueta. Jiro até brinca falando que ele não está mais lá, e acerta um chute derrubando o marmanjo na água. Após isso, Jiro manda ele esfriar a cabeça na água e chama ele de idiota. Qual é a desse cara? Pergunta um segundo, questionando se o Jiro é um ninja. Jiro não perde tempo e começa a provocar, falando que eles têm vantagem em um 2 contra 1. Partindo pra cima chamando eles de medrosos. Com quem você acha que tá falando? Diz um dos delinquentes, que logo em seguida vai parar no rio também. Em seguida, os 3 aparecem molhados e correndo. Jiro chama eles de otários. É quando um gato agradece o Jiro por tê-lo ajudado. Ele explica que esses delinquentes não saíam dali ultimamente, mas agora ele pode relaxar um pouco. O gato questiona se para o Jiro tá tudo bem, já que os delinquentes vão passar a odiar mais ele. Jiro responde que não liga, já está acostumado. O corvo diz que o Jiro tem uma cara tão ruim que é difícil não fazer bullying com ele. Ele manda o pássaro calar a boca dizendo que vai fazer espetinho dele. Jiro fala que vai indo nessa e pede para eles não ficarem revirando lixo demais. Até mais, respondem os 2. Após chegar em casa, um velho começa a dar um sermão nele, o chamando de idiota por se envolver em outra briga. O velho fala que não foi pra isso que ele o ensinou técnica shinobi. Ele fala pro velho não encher o saco, ainda por cima diz que o velho não tem nada de shinobi, é só um velho irritado. O velho manda ele calar a boca jogando 2 kunais nele. O velho pede para ele escutar bem. Segundo ele, essa espada é a espada shinobi que foi passada a eles pelo clã Azuma. Na era Edo, seus ancestrais ganharam esta obra de arte de espada do próprio Shogun. Por que você não faz justiça ao nome Azuma, seu canalha orgulhoso? Pergunta o velho. Jiro diz que tanto faz pra ele e diz que a espada não deve nem ter fio. O velho perde a paciência dizendo que vai ver se tem fio ou não, que ele vai descobrir na marra. Jiro grita dizendo para ele parar com isso. Um pouco mais tarde, enquanto arruma a bagunça causada pela confusão, o velho chama o Jiro dizendo que ele tem uma reunião da associação de moradores e vai voltar tarde. Por isso ele pede pro Jiro fechar tudo direito. Jiro se pergunta até quando o velhote vai ficar tratando ele como pirralho. De repente, o corvo de antes aparece pedindo ajuda do Jiro, pois tinha um gato em apuros no bosque. Enquanto corre, Jiro pergunta para onde o pássaro está levando ele. Ao chegar no local, o gato está gravemente ferido. Jiro pergunta ao pássaro se o gato é um conhecido dele. O pássaro responde que não, mas cita que ainda está vivo. Jiro fica nervoso, percebendo que se não ajudar rápido, o gato pode morrer. Jiro pergunta ao gato se ele consegue ouvir. O gato desmaiado em sua mente questiona quem ousa chamá-lo. Uma voz o chama pelo nome, Hago, pedindo para ele despertar e emprestar seu poder. Tá tirando uma com a minha cara me acordando assim do nada? Acha que vou conceder meu poder para qualquer um assim? Responde Hago. A voz se desvai e diz que já que ele não quer, que morra ali mesmo. Logo em seguida ele acorda na casa do Jiro. Jiro traz uma vasilha de água perguntando se o gato está com sede. Jiro diz que achou que ele iria dessa para uma melhor, mas até que ele é durão. Ele se apresenta ao gato e pergunta o nome dele, mas ele não responde. O que foi? Até um gato de rua tem nome, não? Diz Jiro. Hago pergunta se ele é estúpido, dizendo que ele não entenderia. Quem é que você tá chamando de estúpido, seu moleque? Vai se ferrar, responde Jiro, deixando o Hago em pânico. Após isso, Hago se esconde debaixo da cama. Jiro fala pra ele não ser tão desconfiado e pergunta se é a primeira vez que ele conversa com um humano. Ele diz também que não vai comer ele e pede pra ele sair dali. Hago analisa e não sente nada de anormal vindo do Jiro, e conclui que ele é realmente apenas um humano. Jiro fala que vai apelar pra sua arma secreta. Hago fala que ninguém pode controlar ele. Um instante depois, Jiro está observando o Hago comendo. Jiro comenta que ele é fácil demais de manipular. Hago responde que seria uma vergonha um homem recusar a comida diante de seus olhos. Desde quando um gato fala como se fosse um homem? Pergunta Jiro. Furioso, Hago responde que ele não é gato. Jiro não entende nada. Ele explica que seu nome é Hago e perdurou por muitas décadas como um Mononoke. Você é um Mononoke? Pergunta Jiro surpreso. Hago responde que sim. Eles têm muitos nomes e essas criaturas existem de verdade. Hago, em pensamento, diz que agora ele vai descobrir quem o Jiro realmente é. Hago explica que eles tomam a forma de humanos ou de animais e vivem nas cidades normalmente, mas também há aqueles que se isolam nas florestas ou montanhas. Jiro entende, mas questiona o porquê o Mononoke se colocaria em uma situação como essa.
Hago percebe que Jiro realmente não sabe de nada e não parece fingir. Jiro corta o silêncio e pergunta o que foi. Ele não quer falar sobre? Hago conta que foi atacado por outro Mononoke. Jiro pergunta se eles se desentenderam, e Hago responde que nem ele mesmo entendeu exatamente. Hago conta que esteve adormecido por muito tempo e achou que só estavam perturbando seu sono, mas acabou cercado por Mononokes desconhecidos. Eles estavam insistindo que ele lhes concedesse o seu poder, porém ele recusou e mandou eles irem embora. Jiro fala que faz sentido e perguntam por que ele recusou, já que são todos Mononokes. Hago responde que odeia todos eles, odeia o fato de eles precisarem de outros e se impõe só porque estão em grupo. Enfim, Hago diz que essa história pode parecer mentira pra ele. Jiro fala que sinceramente não sabe de nada mesmo, mas não duvida dele, afinal tem humanos que conseguem falar com animais, e não seria tão estranho assim se Mononokes existissem. Hago fala que ele é estranho. Quem é você pra falar isso? Responde Jiro. Um pouco mais tarde, no local onde Jiro resgatou Hago, tem uma garota. Ela se identifica como Kishimojin, após entrar em contato com uma central via rádio. Quem responde é Shiba, perguntando se aconteceu algo. Ela reporta que encontrou rastros de sangue no ponto E16 do bosque, e não tem dúvidas de que é do Hago. Ela cita que tem uma energia espectral única no local, mas é interrompida ali mesmo, e cita também que talvez ele ainda esteja por perto. Shiba diz que vai reagrupar o grupo de busca e pede para ela retornar também. Mas não é como se eu não fosse conseguir sozinha, diz Kishimojin após finalizar a comunicação. Após ela desaparecer, um homem que estava atrás de uma árvore se revela sem dizer nada, apenas dando um sorriso sádico. Enquanto Jiro dá banho no Hago, ele cita como suas feridas já estão sumindo, que realmente ele não é um gato qualquer. Hago cita que só agora que ele acreditou, mas Jiro responde que acreditou em metade. Ele achou que ele era só um gatinho rabugento, mas de alguma forma isso tudo fez Jiro lembrar da Nashi. Quem é Nashi? Pergunta o Hago. Jiro explica que Nashi era uma cachorrinha que ele teve há muito tempo. Ela era branca e grandona, gentil como uma vovó, exatamente o contrário do Hago em várias formas. Hago furioso diz que vai matar ele, chamando-o de pirralho. Jiro conta que na época sofria muito bullying na escola e sempre estava coberto de barro e todo machucado. E nessas horas, a Nashi sempre pedia para ele dar banho nela. Nashi dizia para ele lavar toda a tristeza do coração dele junto com ela. Depois disso, Nashi sempre dizia que era muito grata ao Jiro existir. Graças a ele, ela podia tomar banho sempre que quisesse. E pedia ao Jiro para ele ajudar os outros também, não somente ela. Isso é algo que só você consegue fazer, Jiro. Hago fica pensativo e quando vai falar algo toma um jato de água na cara, interrompendo-o. Já à noite, enquanto Jiro dorme, Hago diz ser muito grato a ele e que gostaria de se despedir melhor, mas não tem muito tempo e diz adeus. Ao pular da janela, Hago sente os efeitos de não estar 100%, mas ele precisa sair dali o quanto antes. Ei, qual é a sua, hein? Diz Jiro atrás dele, dando um susto no Hago. Hago pergunta quando foi que ele, mas Jiro interrompe dizendo para ele não começar a gritar pois já está tarde. Hago diz que tinha certeza de que ele estava dormindo. Jiro conta que era uma substituição, mas o que importa agora é saber aonde ele pretendia ir assim nesse estado. Não interessa pra você, responde Hago. Jiro diz que interessa pois foi ele quem o resgatou. Hago diz não se lembrar de pedir ajuda a ninguém. Como é que é? Pergunta Jiro. Hago fala que Jiro é quem quis salvar ele e pede para que ele não banque o herói. Segundo Hago, ele não se importava de morrer. Como assim? Pergunta Jiro. Mas Hago diz que isso também não interessa a ele. Jiro fala para ele parar de besteira. Mesmo não sabendo o que está acontecendo com ele, a morte não seria a melhor escolha. Nesse momento, Hago deixa sua energia escapar. Com um olhar assustador, diz ao Jiro que ele está testando sua paciência e que se ele continuar gritando, vai arrancar sua garganta com os próprios dentes. Hago diz para Jiro se lembrar de que ele é um Mononoke, uma besta que se alimenta de humanos. Seus mundos são completamente diferentes, e pede para que o Jiro não se envolva mais com ele. Nesse momento, uma outra voz surge dizendo que eles parecem estar se divertindo, e pede para entrar na brincadeira, chamando Hago pelo nome. Já me rastrearam, diz Hago. Jiro pergunta quem ele acha que é para entrar na casa dos outros assim, chamando-o de otário e manda ele embora pois agora ficou irritado. Enquanto se transforma e parte para cima do Jiro, o rapaz manda ele se colocar em seu lugar, dizendo que vai devorá-lo. Hago entra na frente e consegue chamar a atenção, fazendo o homem correr atrás dele. Enquanto isso, Jiro fica paralisado com a respiração pesada, lembrando das palavras ditas pelo Hago para ele não se envolver mais com ele. Enquanto persegue, o rapaz fala pro Hago que ele tá lento demais, e se continuar assim ele vai alcançá-lo rapidinho. Idiota, não precisa escapar completamente, só preciso ir longe o suficiente, pensa Hago. O outro Mononoke para e cita que soube que o Hago estava fraco, mas não sabia que era tanto assim. Com um movimento, ele para de frente com o Hago e fala que é o pega-pega mais sem graça, acertando um golpe no Hago, chamando ele de patético. O Mononoke, considerado uma lenda desse jeito, Hago, a estrela negra da perdição? Hago fica furioso. O rapaz fala pro Hago se render e ir com ele, não querendo piorar ainda mais a situação dele. O rapaz cita que foi difícil desfazer o selo do Hago e não quer matar um companheiro.
Companheiro, não me faça rir. Vocês só queriam o meu poder, responde o Hago. Quer tanto assim? Venha pegar se estiver pronto para passar por cima do meu cadáver. Então morra sozinho, responde o outro Mononoke. Os dois partem para o ataque, mas Jiro aparece com a espada do clã Azuma, ferindo o outro Mononoke no braço. Hago chama ele de idiota e pergunta o que ele está fazendo. O idiota aqui é você, responde Jiro, citando que se o Hago morrer, todo o trabalho que teve socorrendo ele terá sido em vão. Hago fala para ele não usar um motivo estúpido desse como desculpa, e fala que essa briga não é para pirralhos. Jiro fala que ele já está testando sua paciência. Enquanto isso, o outro Mononoke muda de forma. Jiro continua dizendo que não existe motivo estúpido para socorrer alguém, e não vai desistir no meio do caminho. Além disso, mesmo que escape, aquele cara ainda vai matar nós dois. O outro Mononoke, já em forma de besta, diz que o Jiro tem razão, e fala que ele é um humano bem esquisito. Ele sequer se mexeu após ver sua verdadeira forma. Ele ainda pergunta se Jiro tem sangue shinobi após ver a espada dele. Rapidamente o monstro avança dizendo que será uma refeição que irá valer o esforço. Facilmente Jiro desvia usando uma substituição, ficando no ponto cego da besta. Mas o Mononoke também desaparece e num piscar de olhos crava a garra no peito do Jiro. Jiro tenta resistir, e a fera diz que ficar se debatendo só vai fazer ele sofrer mais, e manda ele desistir de vez. Jiro tenta contra-atacar, mas o Mononoke desvia, soltando ele. Ora, você ainda é um perigo. Pelo jeito que você contra-ataca, realmente tem sangue shinobi. O Mononoke pergunta se ele ainda está ouvindo. Nesse momento, o Hago vai até o Jiro. A besta diz que vai deixar o Hago se alimentar dele, já que faz tempo que ele não come, e certamente irá mudar de ideia depois. Hago interrompe ele com um olhar furioso, dizendo para ele calar a boca, que vai matá-lo. Hago fala ao Jiro que ele é muito cabeça dura. Você nem tentou se perguntar o motivo de eu ter tentado sair sem falar nada, e ainda por cima ignorou o que falei e decidiu se envolver. Se você morrer, seu esforço também vai ser desperdiçado, idiota. Realmente, se eu devorar você, devo conseguir recuperar minhas forças. Mas eu não vou fazer isso. Não me rebaixaria a esse nível e aceitaria sugestões de um desgraçado como ele. Em vez disso, você é que vai me devorar. Tenho uma dívida com você, e agora estamos quites. Após isso, Hago começa a se fundir com o Jiro. O outro Mononoke pergunta o que ele está fazendo. Após isso, uma aura enorme começa a emanar do local. Kishimojin, que estava próxima, avisa o comandante. Ele confirma e diz que a coisa ficou séria, e manda todos ao local. O outro Mononoke fala que o Hago é um imbecil, e pergunta se ele tem ideia do que está fazendo, concedendo sua força para um humano com sangue ninja, e fala que ele abandonou sua própria raça. Jiro manda ele ficar quieto e pergunta o que está acontecendo. Hago em seu interior diz que não é hora para ele ficar distraído. Jiro pergunta o que está acontecendo, mas Hago fala que não é hora de papo, e alerta que ele está vindo. Jiro consegue desviar enquanto a outra besta pergunta o porquê deles se unirem logo agora. Como assim nos unimos? Questiona Jiro enquanto desvia. Hago fala novamente para ele prestar atenção na luta, que agora é hora de focar em derrotar ele. Jiro pergunta como ele vai fazer isso. Hago fala para ele não se preocupar, pois vai lhe estender a mão. Jiro começa a se concentrar. Enquanto a mão se enche de energia, Hago só pede para ele parar de pensar. Com apenas um soco, ele parte o Mononoke em dois. Jiro fica sem acreditar no que acabou de fazer. Ele se pergunta como isso foi possível e pede pro Hago lhe explicar isso direito. É quando Kishimojin aparece atrás dele, falando para ele não se mexer. O comandante aparece dizendo que a coisa ficou séria mesmo, dizendo que por essa ele não esperava. Jiro pergunta se ele é amigo do Mononoke que acabou de matar. Ei, quanta falta de educação, não somos Mononokes, responde ele, explicando que é do serviço secreto. Jiro não entende, mas o comandante fala que depois explica melhor os detalhes. O comandante fala que agora ele está sendo detido. Jiro fica impaciente, perguntando se é alguma piada, dizendo que foram eles que apareceram do nada. Kishimojin acaba nocauteando ele, dizendo que tinha avisado para ele não se mexer. Ei, Tika, não precisa exagerar, diz o comandante. Ela responde que só usou a empunhadura, explicando que seria pior se ele se desesperasse e causasse uma confusão. Dedicada ao trabalho como sempre, cita o comandante. E Tika pergunta o que irão fazer com ele agora. O comandante responde que vai fazer uns testes com ele e tratá-lo em um de seus hospitais, pois ele não pode morrer. Afinal, ele é essencial para os humanos e para os Mononokes. Um dos soldados pede ajuda ao companheiro para carregar Jiro. Com medo, o colega diz que o garoto está possuído por um Mononoke, e questiona o que irão fazer caso ele acorde e os ataque. Um começa a chamar o outro de idiota, lembrando que eles são agentes secretos. E Tika perde a paciência com a dupla e começa a arrastar Jiro pelo chão. Enquanto sonha, Jiro relembra que tinha um gato estranho, e logo em seguida foi atacado por um monstro bizarro. Hago começa a chamar pelo seu nome. Jiro, sem entender, pergunta por que tem fumaça saindo do seu corpo. E Hago pergunta por que tem um buraco no peito dele. Após o susto, ele acorda em uma cama de hospital. O jovem diz que teve um sonho horrível, mas ao olhar para o próprio peito, percebe que não foi um sonho. Finalmente você acordou, diz Ichika. Ela conta que ele ficou completamente apagado por um dia e meio. Jiro pergunta quem é ela e onde ele está. A agente o ignora e liga para o chefe, avisando que Jiro despertou e que está totalmente consciente. Ela pede para o superior voltar logo.
Ao ser ignorado, Jiro pergunta qual é a dela. Hago se materializa em sua cabeça, dizendo que ela é desagradável, e Jiro concorda. Ao perceber que está sendo encarada pelos dois, Ichika meio que fica sem reação. Enquanto volta para o quarto, o comandante Shiba consegue ouvir Jiro e Hago discutindo, e Ichika manda os dois falarem baixo, pois estão em um hospital. Ele avisa Jiro que por hora o rapaz parece estar bem, e em seguida pergunta a Hago como ele está. O gato chama o comandante de fedelho sem modos, e questiona se ele acha que pode dirigir a palavra a ele daquele jeito. Shiba deduz que Hago está desconfiado, porém não vê más intenções nele, e avalia que a situação não é tão ruim quanto imaginou. Ele pede desculpas, dizendo que deveria ter se apresentado antes. O oficial revela que seu nome é Ryosuke Shiba, e que a garota ao lado é sua subordinada, Ichika Kishimojin. Jiro interrompe dizendo que já sabe que eles são do serviço secreto, e pergunta se vão cumprir a promessa de se explicar melhor. Shiba comenta com Ichika que a memória dele está intacta. Shiba então pergunta se o jovem conhece o Zoni Waban. Jiro questiona se ele está falando da organização shinobi subordinada ao shogunato da era Edo. Ele confirma que sim, demonstrando surpresa pelo fato de o garoto saber sobre o assunto. Shiba explica que os Oniwaban largaram sua lealdade pelo shogunato e decidiram apoiar a Revolução Meiji, tornando-se uma organização que só existe pelas sombras. Esse é o atual serviço secreto. A função principal deles é lidar com o fluxo de inteligência confidencial nacional e internacional, além do monitoramento e extermínio de Mononokes. Dito isso, é raro terem incidentes com Mononokes, e nos últimos anos eles têm lidado praticamente apenas com humanos, em tarefas como proteger oficiais importantes e investigar grupos criminosos. Por isso, o departamento especializado em lidar com Mononokes acabou virando um belo enfeite na prateleira. No entanto, recentemente o quartel-general foi atacado por um grupo de criaturas, e basicamente roubaram Hago, que estava selado lá. Em pensamento, Jiro relembra que Hago realmente falou algo sobre estar adormecido por muito tempo. Shiba afirma que agora é a vez dele fazer perguntas, e indaga o porquê de o garoto ter se envolvido nisso tudo. Como assim por quê? Pergunta ele. Após Jiro explicar toda a história, Ichika grita, chamando-o de imbecil por ter se intrometido sem saber de nada, e tudo isso apenas para socorrer o Mononoke. Ele retruca, mandando a garota ir se ferrar, pois não quer ouvir sermão de quem não estava lá para entender. Shiba fica sem saber o que escrever em seu relatório. Ichika pontua que o problema não é esse. O comandante declara que agora não importa mais. O fato é que Hago e Jiro estão conectados. Ele diz que a dupla já deve ter entendido o recado, mas vai repetir para deixar bem claro. Se não fizerem nada, os dois vão ficar nessa situação até morrer. Shiba complementa dizendo que ainda não sabem como desfazer essa fusão, mas há um caminho para buscar uma solução. Durante esse tempo, os dois precisarão ficar sob a proteção do serviço secreto, enquanto pesquisam mais sobre os Mononokes. Jiro protesta, questionando se essa decisão foi tomada do nada. Shiba o interrompe, avisando que o garoto não tem a opção de escolha. Ele informa que a polícia já tomou as providências para declarar Jiro como desaparecido. Para o azar do jovem, eles não são aliados da justiça. Por isso o serviço secreto não tem nenhuma obrigação de garantir os direitos dele. Ele enfatiza que Jiro já não é mais uma criança e deve assumir a responsabilidade por suas escolhas. Por fim, ele avisa que irão transferi-lo para outra instalação na manhã seguinte, e garante que, como o hospital é filiado ao serviço secreto e possui guardas do lado de fora, a dupla pode ficar tranquila. Ichika fica encarando o rapaz, e ele pergunta qual é o problema dela, mas ela simplesmente ignora. Enquanto conversa com Hago, Jiro questiona a presença dos guardas, avaliando que aquilo se parece mais com um sequestro, e mostra-se indignado por terem o registrado como desaparecido sem consultá-lo. Ao lembrar do avô, ele conclui que precisa voltar para casa. Eu avisei, não avisei? Que era melhor não se envolver comigo, cita Hago. Jiro pergunta se até ele vai lhe dar sermão. O gato responde que não faz questão, já que arrependendo-se ou não, não há mais volta. Hago lembra que Shiba afirmou ter a intenção de protegê-los, mas avalia que, pensando bem, foram eles próprios quem os selaram. Questiona então se Jiro acha mesmo que irão tratá-lo com dignidade. Logo ele, que se fundiu com o Mononoke. O felino adverte que ainda existem os outros Mononokes que os atacaram. Eles foram atrás do serviço secreto justamente para desfazer o selo, e por isso não irão desistir tão fácil assim. Hago deixa claro que, não importa o lado que escolham, eles não terão aliados, e serão vistos apenas como inimigos, dos quais ambos os lados tentarão tirar vantagem. Jiro enlouquece e começa a gritar. Hago pergunta se ele perdeu o juízo. Gritando feito maluco, Jiro desabafa que está cercado de gente interesseira, e por isso vai fazer o que bem entender. Sem paciência, o garoto avisa Hago que vai dar o fora dali. Mas para onde você vai fugir? Pergunta a criatura. Ele responde que não pretende fugir, vai apenas testar os próprios limites. Hago comenta que não faz ideia do que ele está planejando, e avisa que não vai emprestar o seu poder à toa. Jiro responde que já entendeu, e que tomará uma atitude por conta própria. Enquanto isso, um dos agentes boceja de sono, e logo em seguida leva um sermão para manter o foco. Após isso, Jiro começa a gritar no quarto. Quando os agentes abrem a porta, encontram dezenas de corvos lá dentro. Sorrindo, Jiro deseja a eles um bom trabalho.
Sem perder tempo, o rapaz foge correndo e Hago comenta que os agentes são os incompetentes mesmo. Já de tarde, um pouco depois de escapar, Jiro agradece aos corvos pela ajuda. Um deles responde que não foi nada e que na verdade foi bem divertido. Jiro entrega um lanche como prometido e o corvo agradece. Hago pergunta o que ele vai fazer agora, ressaltando que os agentes em breve virão atrás deles. O garoto responde que não precisa de muito tempo, mas seja o que for, há algo que ele precisa fazer. Após Jiro chegar no portão de casa, Hago confessa que não imaginava que o parceiro voltaria direto para lá. Jiro explica que o registraram como desaparecido e por isso ele precisa avisar o avô. Hago diz que o velho não vai simplesmente acreditar em toda a história. Jiro afirma que vai sim, mas reconhece que precisará explicar tudo em ordem. Antes de entrar, ele pede para Hago não aparecer até ser chamado. O garoto respira fundo, mas logo atrás dele está seu avô, chamando-o de delinquente. Jiro se assusta, perguntando de onde o velho saiu. O avô responde que o menino deixou a casa toda aberta sem dizer nada, e que é exatamente sobre isso que ele tem que falar. Jiro conta que aconteceram algumas coisas que são meio difíceis de explicar, e por isso ele voltou para conversar. O velho deixa ele falando sozinho e começa a caminhar. Jiro pergunta para onde ele está indo. Ele manda o neto calar a boca e apenas seguir. Ao chegarem a um campo esportivo, Jiro adverte que não tem todo esse tempo e precisa explicar muita coisa. Ele indaga por que o avô foi até aquele lugar. O senhor afirma que há um motivo. Aqui ninguém vai me atrapalhar. Sem entender, Jiro leva um soco na cara. O rapaz pergunta o que ele está fazendo. O avô o chama de imbecil, perguntando se ele tem ideia do que fez. Jiro tenta se defender, admitindo que não foi legal largar a casa sem falar nada, mas que a reação não precisava ser para tanto. O avô rebate que não se trata disso, revelando que Shiba já lhe contou tudo sobre Jiro estar possuído por um Mononoke e que o serviço secreto está atrás dele. Jiro, confuso, questiona como ele sabe disso tudo. O idoso responde que o neto é muito lerdo mesmo e revela ser um ex-agente do serviço secreto. Hago aparece, dizendo que agora tudo faz sentido, pois ele sabia que tinha algo de estranho ali. O gato aponta que o idoso está demonstrando uma hostilidade enorme contra alguém da sua própria família. O avô pergunta se aquele é o Hago e exige saber o que ele fez com o neto. Irritado, o velho revela que queria ver a situação com os próprios olhos e que agora não tem mais dúvidas. Sem escolhas, ele avisa que assumirá as responsabilidades pelo erro do jovem. Ele entra em posição de combate e solta a seguinte frase: "Se for para o serviço secreto e o Mononoke usarem meu neto, eu terei que tomar a sua vida junto com a do Hago, Jiro, e depois a minha própria." Hago comenta que as coisas estão ficando interessantes. Jiro, perplexo, pergunta do que ele está falando. O avô manda parar de conversa e parte para o ataque. Hago elogia a precisão dos movimentos, mas Jiro consegue desviar. O Mononoke pergunta ao garoto se o avô dele não tem piedade. Jiro concorda que o velho é terrível, confessando ser a primeira vez que o vê tão irado. Num piscar de olhos, o idoso para ao lado do neto, dizendo que Jiro é lento. Ele desfere golpes pesados, fazendo o jovem vomitar sangue. O velho explica que a arte de combate do clã Azuma foi desenvolvida ao longo de muitas gerações, sendo capaz de matar tanto humanos quanto mononokes. Hago chama a atenção do parceiro. O avô ressalta que ensinou apenas o básico a Jiro, apenas para autodefesa, mas que agora vai apagar o treinamento de suas memórias usando as próprias mãos. Ele lamenta, mas conclui que pelo menos o neto não irá sofrer mais, pois vai acabar com a luta em um só ataque. Hago entra na frente para defender Jiro, questionando o idoso sobre o que ele está fazendo, pois é óbvio que o velho está atacando para matar de verdade. Mas Jiro o interrompe, pedindo para Hago não se meter naquilo e ordenar que ele apenas assista. Sendo suprimido, Hago diz para o garoto fazer como quiser, chamando-o de pirralho estúpido. Enquanto isso, o avô se recorda de uma memória do passado. Nati, sua antiga cachorra, avisara ele que Jiro estava em perigo. O menino subira numa árvore e dizia a um gatinho que ia ficar tudo bem. O garoto acabara escorregando e caindo, mas o avô, Sr. Toshimasa, conseguira segurá-lo. Ele gritara chamando o neto de idiota, e dera um sermão, lembrando que já avisara 1000 vezes para não subir em árvores de onde não conseguia descer, prevendo que um dia ele ainda iria se machucar de verdade. Jiro tentara se justificar, explicando que o gato não conseguia descer, estava chorando e por isso fora ajudá-lo. Toshimasa argumentara que é bom ajudar os outros, mas para isso é preciso ter força e determinação. Agir sem força é tolice, e agir sem determinação é irresponsabilidade. O velho avaliara que no momento o garoto não tinha nenhum dos dois, aconselhando-o a ter humildade suficiente para pedir ajuda àqueles à sua volta. Jiro perguntara o que aconteceria se não houvesse ninguém por perto. O avô responde que, nesse caso, ele não teria escolha a não ser desistir. Jiro retruca, garantindo que jamais desistiria. Seu avô o chamara de cabeça dura, dizendo que se for assim, ele precisaria ser forte de corpo e de coração, para finalmente ser capaz de subir em qualquer árvore, por mais alta que fosse. Mas exigiu que, até lá, ele deixasse de ser irresponsável. De volta ao presente,
Toshimasa avisa que daqui pra frente o que aguarda Jiro não é treino nem briga de criança. Ele está num caminho árduo, onde matam para alcançar seus objetivos, e foi nesse mundo que ele se meteu. Matar pessoas, matar mononokes usando as próprias mãos, sujar o próprio corpo e a alma com o sangue profundo do desconhecido. É um mundo de sombras em que a luz solar não toca, um mundo em que eu vivi. É por isso que ele não pode deixar seu querido neto parar num lugar como aquele. Jiro reconhece que realmente sente muito por ter agido de forma burra e impensada. Porém, ele não se arrepende do que fez. Afirma que, como foi ele mesmo que se colocou nessa situação, será ele quem vai resolvê-la, demonstrando estar absolutamente determinado. O avô se irrita, partindo para cima e chamando-o de tolo. Hago alerta, mas Jiro se desculpa e pede para o parceiro se conter só mais um pouco. Em seguida, ele usa a cabeça para bloquear o soco do avô. Ainda de pé e sangrando muito, Hago pergunta o que o garoto está fazendo. Toshimasa diz que o gato tem razão e questiona se esse é o jeito de o neto mostrar que tem força e determinação. O velho pede para o jovem se poupar, chamando-o de principiante. Jiro sorri, admite que ainda não é bom o suficiente, porém ressalta que não está sozinho. Ele relembra que o próprio avô dissera no passado para aceitar a ajuda dos que estão à sua volta, e por isso ele aceitará uma mãozinha de Hago. Expressa Hago surpreso. Não me venha com você entendeu, rebate Jiro, e a dupla começa a discutir. Consigo mesmo, Toshimasa compreende a situação. Para Jiro não importa se é uma pessoa ou mononoke, ele considera o valor de todas as vidas como igual. Em voz alta, o velho conclui que não tem jeito. Desde sempre o rapaz é cabeça dura. O neto não muda, não importa quantas vezes o avô avise ou quantas vezes o próprio Jiro se machuque. Toshimasa aceita a derrota e cita que dessa vez, quem não teve determinação suficiente foi ele mesmo. Já de noite, enquanto toma banho, Jiro pede desculpas a Hago por ter sido egoísta mais cedo e por tentar mandar nele. Hago vira a cara, dizendo que o garoto deveria ter apanhado mesmo para aprender. Ele avisa, porém, que há limite para tudo e pede que o jovem não jogue a vida fora de qualquer jeito. Se ele morrer novamente, terá sido um desperdício do esforço que o Mononoke fez para salvá-lo. Portanto, sempre que precisar, o garoto poderá pegar emprestado a sua força. Jiro fica aliviado, concluindo que, daqui pra frente, os dois estão no mesmo barco, e por isso é melhor serem amigos. Enquanto isso, por telefone, Toshimasa conversa com o comandante Shiba. O oficial avisa que enviará um veículo na manhã seguinte e pede pro avô comunicar a Jiro. Você tá sendo bem frouxo, hein? Critica o velho. O comandante concorda, dizendo que age assim porque confia nele. Ele confessa que, pra ser sincero, quando soube que Jiro fugiu do hospital e foi pra casa, até ficou aliviado. Toshimasa indaga o que ele quer dizer com aquilo. Jiro, ao fundo, começa a gritar perguntando se o sabonete acabou. Shiba avalia que agora não há outro caminho. A partir desse momento, o neto ficará nas mãos do serviço secreto, e que Jiro vai precisar de muita garra e dedicação. O comandante se despede, alegando precisar organizar umas coisas, e desliga. Jiro continua gritando e pergunta se o velho ficou surdo. Toshimasa perde a paciência, ordenando que o rapaz espere. De manhã, enquanto organiza sua mala, Jiro fala que umas cuecas e poucas roupas já são suficientes. Hago pergunta se ele tem certeza, pois eles não fazem ideia do que os espera. E se as coisas não correrem bem, talvez ele nunca mais volte para casa. Jiro pergunta a Hago se ele está preocupado. Até parece, responde Hago. Jiro fala que está tudo bem, não há nada de errado em ter medo. Na hora de sair, Ichika o está aguardando. Jiro pergunta o que ela faz ali. Proteção e supervisão, responde ela, para que um certo alguém não fuja de novo. Ela explica que o caminhão de mudança está os esperando lá fora. Ela o apressa, dizendo que não quer perder tempo. Jiro fala que ela é muito metida. Em seguida, despede-se de seu avô. Seu avô pede que ele tome cuidado para não morrer, chamando-o de praga. Jiro também brinca, dizendo para ele não morrer enquanto estiver fora. Já no caminhão, Jiro pergunta qual é a das algemas. Ichika murmura, perguntando-se por que logo ela foi escolhida como guarda-costas dele. Ele grita para ela não ignorar a pergunta e questiona se agora ele virou um prisioneiro. Ela diz que ele é muito chato. Na verdade, ele é praticamente um prisioneiro. Como assim? Ele pergunta. Ela responde que ele não é mais humano. É uma aberração que se fundiu com o Mononoke e o serviço secreto caça Mononokes. Pergunta se ele sacou. Sendo bem clara, ela cita que ele não é diferente. Ichika ainda diz que não sabe o que os superiores pensam de tudo isso, mas ela é uma profissional, tem seus padrões e responsabilidades e os leva a sério. Se sua função é ser guarda-costas, aconteça o que acontecer, ela vai se comprometer a isso até o fim. Jiro questiona quem ela acha que é para chamar os outros de aberração, chamando-a de metida, e diz que não vai ficar quietinha ouvindo igual uma menininha enquanto ela fala besteiras. Irritada, ela dá um soco no caminhão e cita que tem duas coisas que ela odeia: Mononokes e homens que desrespeitam as mulheres. Pergunta se ele entendeu, e fala também que a existência dele não significa nada para ela. Hago acorda reclamando que está uma barulheira, e diz que é por isso que ele odeia pirralhos. Jiro pergunta o que aconteceu com ele, já estava estranhando o seu silêncio. Ele responde que estava dormindo até eles o acordarem.
Hago diz que ela é muito fraca e inexperiente como guarda-costas e pergunta se o serviço secreto está com falta de pessoal. Ichika diz para ele não dirigir a palavra a ela assim. Ele ri e diz que ela tá com muita autoestima e pergunta se ela não deveria estar preocupada com outras coisas mais importantes agora. Como assim? Ela pergunta. Do lado de fora, um dos agentes nota que a névoa ficou mais espessa. O motorista diz que é por causa das montanhas e pede para ligar o farol, por precaução. Ao prestar atenção na estrada, ele vê algo parado. Ao olhar para o lado para avisar o colega, ele vê a cabeça dele na mão de outro rapaz, que diz oi e acaba batendo o caminhão. Jiro pergunta o que foi isso, e Ichika diz que há algo estranho e vai averiguar, mandando-o ficar dentro do caminhão. Ao perceber a neblina, ela cita que, sem dúvidas, é algo sobrenatural. Pergunta-se como não notou antes. Veja só, ela apareceu, diz o Mononoke desconhecido. Ele fala que não tem muito o que devorar e está decepcionado, pois os outros caras mal deram um saborzinho. Ele diz que não imaginava que a guarda-costas seria uma pirralha. Ela fica irritada, dizendo que todos só sabem chamá-la de menininha ou pirralha, e que ele passou dos limites. Em seguida, ela remove a camuflagem de seu traje. O Mononoke fala que agora as coisas estão ficando interessantes. Ele bate na cabeça do outro Mononoke e pergunta até quando ele vai ficar comendo. Ele fala que também vai entrar no clima de briga. Ficando em suas formas verdadeiras, ele fala que é hora da sobremesa. Ela começa a atirar. O Mononoke menor avança em seu ponto cego, mas ela consegue desviar. Após isso, ela é atingida, mas consegue defender e usa sua faca como apoio para desviar do segundo, desferindo diversos golpes nele. Após analisar, ela cita que o maior é lento e raciocina devagar, porém é resistente. Já o menor é quando ele aparece em suas costas e fala para ela prestar mais atenção. Em seguida, ele a arremessa no caminhão. Dentro dele, Jiro pergunta o que foi isso. Hago responde que é um Mononoke e explica que o sentiu enquanto Jiro discutia com Ichika. Jiro responde que ninguém estava discutindo, chamando-o de gato de merda. Hago conta que eles estão em uma barreira, uma névoa amaldiçoada. Ela cobre um espaço que se torna parte do plano oculto temporariamente e é isolado do mundo exterior. Plano oculto? Pergunta Jiro. Hago explica que é um mundo em parte afastado do plano em que eles vivem. É o plano dos Mononokes. Jiro fala que não entendeu direito, mas isso não parece ser nada bom e pede para Hago arrancar as algemas. Hago responde que não pode, pois não são algemas simples. Elas são feitas para reprimir energia sobrenatural e no seu estado atual ele não consegue removê-las. Jiro perde a paciência, falando que vai sair e fazê-la remover isso. Hago fala para ele desistir. O quê? Pergunta ele. Hago fala que ele deveria ter entendido quando o algemaram. O pessoal do serviço secreto e os Mononokes são iguais. Eles só querem conseguir o corpo dele. Ambos são meros objetos para os dois lados, e conclui que eles não precisam se envolver, deixando-os se matarem e se resolverem sozinhos. Jiro pergunta do que ele está falando, e fala que não entendeu a moral da história. Independente de ser do serviço secreto ou Mononoke, isso não importa agora, pois lá fora tem alguém lutando para protegê-lo. Numa hora dessas, você como um homem vai ficar quieto sem fazer nada. Enquanto isso, o Mononoke acaba acertando o caminhão, fazendo o Jiro voar para fora. Hago fala que ele tenta falar bonito, mas nunca acaba como esperado. O Mononoke fica animado ao ver Hago, e fala que precisam levar Jiro vivo também. Ele fala que é um saco, mas vai dar uma escolha ao Jiro. Ele tem 10 segundos para escolher se prefere ser levado vivo ou ser devorado agora. Ichika confirma que o alvo deles é Hago, e se pergunta como eles sabiam do transporte. Jiro pede para ela remover a algema, pois pode ajudá-la. Hago fala que não lembra de ter concordado com isso. Jiro o chama de canalha. Ichika fala que agora não é hora de brincadeira e não pediu ajuda de nenhum deles. Jiro a chama de idiota. O Mononoke fala que o tempo acabou e vai devorá-lo mesmo. Jiro, irritado, pede para ela andar logo, que se ela continuar sendo esquisita, todos irão morrer. Após isso, Ichika se lembra do passado, do dia em que ficou sabendo da morte de sua mãe. Ela era uma agente do serviço secreto, assim como seu pai. Ela foi morta por um Mononoke. Desde então, seu objetivo é seguir o legado de sua mãe e de seu clã, Kishimojin. Enquanto isso, Jiro pede para ela prestar atenção, e lembra que ela tinha dito algo sobre ser responsável e ter padrões. Ele pede para ela parar de pensar tanto nos meios e pergunta se ela não era profissional. Antes de o Mononoke atacar, ela consegue quebrar a algema e os dois conseguem facilmente desviar. Jiro, animado, chama Hago. Hago fala para ele acabar com a luta em um só golpe, e assim ele faz, com apenas um soco. O outro Mononoke fica distraído, criando a abertura perfeita para Ichika matá-lo, cortando-o aos pedaços. Após cair, Hago fala para Jiro que ele não tem jeito mesmo. Ichika diz que não pretende agradecer pela ajuda. Hago fala que ela é mesmo desagradável. Jiro responde que não quer a gratidão dela, e diz que um lutou para proteger o outro, e uma mão lava a outra. Ela fala que tem nome, e pela primeira vez se apresenta a ele, Ichika Kishimojin, e pede para parar de chamá-la de Ei e você. Em seguida, Jiro pergunta o que irão fazer agora. Caminhar, responde ela. Enquanto isso, o comandante Shiba faz o relatório sobre Jiro e Hago, e pergunta se pode fazer uma solicitação. É quando aparecem 5 cabeças.
O do meio diz que ele pode fazer. Como chefe da 2ª Divisão de Operações Especiais, ele cita que gostaria de empregar Jiro como um de seus agentes, e com isso, formar uma nova unidade. Um dos líderes pergunta se ele está falando sério em transformar alguém possuído por um Mononoke em um dos seus agentes. Shiba explica que, na situação atual, Hago não mostrou sinal algum de resistência, inclusive demonstra cooperar com Jiro, e como Hago é o alvo do inimigo, dá para usá-lo de isca. Um dos líderes cita que uma isca requer um anzol. Enquanto caminham, Jiro achou interessante ela ter se transformado para a luta, e pergunta se todos fazem isso. Ela responde que não é uma transformação, eles só usam ilusão de óptica para mudar de aparência, pois não dá para sair andando pela cidade com aquele traje. De volta a Shiba, um dos líderes cita que ficou sabendo que Jiro é de uma linhagem shinobi e pergunta se podem usá-lo. Shiba responde que ele tem mais potencial que seus agentes atuais, que só estão acostumados a lidar com humanos, e por isso ele pode ser polido com o trabalho até se tornar uma lâmina afiada. Shiba fala que podem deixá-lo encarregado do manuseio dessa lâmina pessoalmente. Ele também pretende começar uma nova e pequena unidade, com apenas 5 membros, incluindo ele, a vice-diretora Ozami e um recém-contratado. Eles serão a unidade especial de respostas a incidentes Mononokes, codinome Black Torch, e pergunta se eles não acharam interessante. Alguns dias depois, Jiro está escovando os dentes pela manhã, e cita que sua semana foi bizarra. É quando Shiba aparece, perguntando se ele já se acostumou com a vida nova. Jiro fala que ele não precisa ficar o vigiando de manhã assim, pois não vai fugir. Mas Shiba responde que ele já fugiu uma vez. Jiro responde que é uma bosta de vida. Já passou por diversos exames nos últimos dias e nem teve tempo de relaxar. O comandante fala pra ele não ficar de mau humor. Ele apenas precisa se certificar de que Jiro está bem, tanto pelo bem da organização quanto pelo bem dele. Jiro ainda não acredita que esse galpão é o quartel-general deles. Shiba responde que infelizmente esse é o QG deles. Cada uma das divisões tem seu QG independente. E todas as localizações são algum tipo de fachada. Escritório, fábrica, hospital, enfim. E que não estão tão mal assim, pois seria pior estarem enfurnados em um escritório. Pelo visto não está fácil para vocês também, cita Jiro. Vocês não, nós. E conta que agora Jiro faz parte da divisão. Ele pergunta se é aquela coisa de Black Torch. Shiba responde que é irado, né? Jiro fala que tanto faz, pois só está ali para resolver a bagunça que fez. E não é como se ele quisesse ser agente secreto ou pau-mandado de alguém, e vai lutar apenas por sua liberdade. Em pensamentos, Shiba diz que não dá para esperar que ele aceite de primeira assim, e vai deixar fluir naturalmente. É quando uma garota chega. Ela cumprimenta Shiba chamando de chefe. Ao ver Jiro, ela pergunta se esse é o hospedeiro de Hago. Jiro pergunta quem é ela. Shiba responde que ela é uma de suas poucas subordinadas, a vice-diretora do Departamento de Operações Especiais, Hana Usami. Um rapaz desce do carro também, e fala que queria ter aproveitado mais o passeio com Usami, e pede para deixar as malas com ele, pois uma dama incrível como ela jamais deveria ter que carregar as próprias malas. Shiba fala que agora todos estão presentes. E quem é aquele galinha ali? Pergunta Jiro. Ele responde que é um amiguinho novo. Dentro do QG, Shiba explica que Reiji Kirihara é o mais novo contratado. Ele tem 17 anos, assim como Jiro e Ichika, e é o sucessor do renomado clã Kirihara de agentes secretos, e pede que eles se deem bem. Com um riquinho desses? Pergunta Jiro. Ichika fala que ordens são ordens, mas se possível gostaria de não acabar na mesma equipe de mais delinquentes. Reiji diz que é um prazer conhecer Ichika, e já ouviu muito sobre ela, como ser nomeada sucessora mesmo sendo mulher, e que era bem ambiciosa, mas não imaginava que seria tão bela assim. Ela fica envergonhada, e pergunta por que ele está dizendo isso, já que é a primeira vez que se vêem. Jiro a chama de tapada, e diz que está sendo paquerada. Então você é o outro, diz Reiji. Ele conta que viu a ficha de Jiro antes de chegar, que ele é do tipo delinquente mesmo, e sendo sincero, ainda não aceitou completamente que está na mesma unidade de um medíocre como ele, e pergunta o porquê de ele não estar numa cela. Jiro levanta dizendo que entendeu, e fala que Reiji é do tipo que tem a boca solta, chamando-o de galinha de merda. O Reiji responde que sente muito, mas vive pelo princípio de fazer tudo conforme o correto. Jiro o chama de 4 olhos e pergunta se ele quer comprar uma briga. Reiji pergunta o valor, chamando-o de aberração. Ichika pede calma, dizendo que já começaram mal. A vice-diretora Usami diz que isso não é nada bom e precisam fazer algo a respeito. Shiba fala que é perfeito. Ei, 4 olhos e aberração, aproveitem para brigar lá fora agora, diz o comandante, e pede para lutarem para valer. Enquanto se preparam para lutar, Usami pergunta o porquê de gravar. Shiba explica que isso faz parte do processo de formar a unidade. Os cabeças deram algumas novas diretrizes, e essa é uma delas. Uma demonstração das habilidades de Jiro Azuma. Como agentes, é uma chance de aprenderem a usar o poder de Hago, o que ainda não tiveram oportunidade, mas não vai servir de nada se não conseguirem controlar ele e a Jiro. Ichika pergunta se isso é um exame de admissão, e cita que o seu durou 1 mês. O comandante responde que cada situação tem suas circunstâncias. Usami diz que vai começar a gravar, terminando assim o 3º episódio.